Hoje, 29 de julho de 2024. Cercados por fazendeiros, indígenas no Paraná afirmam que resistirão até a última gota de sangue. Bandeira tarifária de energia volta a ser verde. Eu sou o Bruno Sena e o Rádio Notícias está no ar. Rádio Notícias, a informação na hora certa. Um panorama atualizado do que está acontecendo no Brasil e no mundo, você ouve aqui. Rádio Notícias. Rádio Notícias. Informações com credibilidade e imparcialidade. Não importa onde você esteja, não importa o horário, nós estamos aqui para mantê-lo informado. Rádio Notícias. A informação na hora certa. Cercados por ruralistas e caminhonetes, desde que, em 5 de julho, retomaram parte de seu território ancestral, sobreposto por fazendas no oeste do Paraná, indígenas Ava-Guarani afirmam que vão resistir até a última gota de sangue aos despejos determinados pela Justiça. Neste mês de julho, os indígenas fizeram 7 retomadas dentro da área já delimitada, porém com processo demarcatório estagnado na terra indígena Guavirá. Acatando o pedido de fazendeiros, o juiz João Paulo Nery dos Passos Martins, da 2ª Vara Federal de Umuarama, emitiu 6 ordens de reintegração de posse. O primeiro prazo dado para a saída voluntária antes da remoção forçada vence nesta segunda-feira. Abre aspas. Essa reintegração de posse é a reintegração da morte, porque nenhum Guarani vai recuar. Vamos permanecer aqui, aconteça o que acontecer. Fecha aspas. Afirma uma liderança Ava-Guarani. Abre aspas. Com essa reintegração de posse, o Brasil terá que assistir a um verdadeiro massacre. Fecha aspas. Alertou. A decisão judicial foi dada pelo mesmo juiz que proibiu a FUNAI de prestar assistência com a entrega de suprimentos, alimentos e água aos Ava-Guarani que estão nas áreas ocupadas. Putin alerta Estados Unidos sobre crise de mísseis com implantação de armas na Alemanha. Quem explica pra gente é Ailton Moreno. O presidente russo Vladimir Putin alertou neste domingo os Estados Unidos que se Washington implantar mísseis de longo alcance na Alemanha, a Rússia posicionará mísseis semelhantes capazes de atingir o Ocidente. Os Estados Unidos anunciaram em 10 de julho que começariam a implantar mísseis de longo alcance na Alemanha a partir de 2026, incluindo mísseis SM-6 e armas hipersônicas em desenvolvimento. Em um discurso para marinheiros da Rússia, China, Argélia e Índia, durante as comemorações do Dia da Marinha Russa em São Petersburgo, Putin alertou que tal ação dos Estados Unidos poderia desencadear uma crise de mísseis semelhante à da Guerra Fria. O tempo de voo para alvo desses mísseis em nosso território, que no futuro podem ser equipados com ogivas nucleares, será de cerca de 10 minutos, disse Putin. O presidente russo ainda afirmou que tomará medidas espelhadas, levando em consideração as ações dos Estados Unidos, seus satélites na Europa e em outras regiões do mundo. Com informações para o Rádio Notícias, Ailton Moreno. A bandeira tarifária de energia elétrica em agosto será verde, o que significa que as contas de luz dos consumidores não terão custo extra no próximo mês. Segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, as condições favoráveis para a geração de energia elétrica no país permitem a adoção da bandeira sem cobrança. No mês passado, a ANEEL tinha estabelecido bandeira amarela com acréscimo de R$ 1,88 a cada 100 kWh consumidos, por causa da previsão de chuva abaixo da média e a expectativa de aumento do consumo. Você acabou de ouvir Rádio Notícias. Você ligado aqui na Rádio Ubuntu. Todo sábado às 10 da manhã e domingo às 10 da noite, você confere os maiores clássicos do rock and roll de todos os tempos no Rock 10. Uma contagem regressiva com grandes artistas, histórias e muitas informações. Rock 10. Todo sábado às 10 da manhã e domingo às 10 da noite, aqui. Rádio Ubuntu. Hoje, 29 de julho de 2024. FUNAI tem de pedir permissão a criminosos ao buscar indígenas isolados. Justiça holandesa condena Braskem por afundamento de solo em Maceió e ordena a indenização. Eu sou o Bruno Sena e o Rádio Notícias está no ar. Rádio Notícias, a informação na hora certa.
Um panorama atualizado do que está acontecendo no Brasil e no mundo, você ouve aqui. Rádio Notícias. Rádio Notícias. Informações com credibilidade e imparcialidade. Não importa onde você esteja, não importa o horário, nós estamos aqui para mantê-lo informado. Rádio Notícias. A informação na hora certa. O avanço de criminosos em unidades de conservação, territórios indígenas e seu entorno tem levado agentes da Fundação Nacional dos Povos Indígenas, FUNAI, a ter bandidos como interlocutores em expedições de campo destinadas a localizar indígenas isolados. Os agentes da FUNAI chegam a pedir permissão aos criminosos para ingressar em determinadas áreas. As informações foram prestadas pela FUNAI em um documento a respeito do impacto da ferrogrão sobre indígenas isolados na região do Tapajós, no Pará. Assinada por um indigenista do órgão, no último dia 16 de julho, a informação técnica foi produzida em resposta a um ofício do Ministério dos Povos Indígenas que buscava dados sobre o impacto da ferrovia em comunidades indígenas. Ainda sobre as expedições em busca de indígenas isolados, o indigenista afirmou, abre aspas, o progresso dos trabalhos de localização e qualificação da presença desses povos só podem ser realizados com condições mínimas de constância e segurança. Na contramão, o que se observa é o avanço exponencial de ameaças aos territórios e o paulatino declínio das perspectivas de atuação da FUNAI. Fecha aspas. Aposentados ganham 2 bilhões e 300 milhões de reais em ações contra a INSS na Justiça. Os pagamentos serão feitos ainda neste mês. Quem traz essa informação é Rodrigo Santos, direto de Brasília. Quase 150 mil aposentados e pensionistas venceram o INSS na Justiça e vão ser indenizados ainda neste mês. São pedidos de revisões de aposentadorias, auxílios-doenças, pensões e outros benefícios que haviam sido negados. O Conselho da Justiça Federal liberou o pagamento de 2,3 bilhões de reais, referente a 114 mil ações contra o INSS. As datas de liberação dos valores para saque são definidas por cada um dos tribunais regionais federais. Os créditos são feitos em contas abertas no Banco do Brasil ou na Caixa Econômica Federal, em nome dos ganhadores das ações. Dos estúdios da Mais News em Brasília, Rodrigo Santos. O Tribunal de Roterdã, na Holanda, condenou a Braskem pelo afundamento do solo em Maceió, Alagoas. O desastre socioambiental foi causado pela mineração realizada durante anos pela empresa no local. A decisão determina o pagamento de indenização aos moradores dos bairros afetados. A Justiça da Holanda ordena que a compensação por danos morais, em valor ainda indefinido, beneficie pelo menos 9 moradores afetados pelo desastre. A companhia petroquímica pode recorrer da decisão. Por não concordarem com as compensações acordadas no Brasil, os moradores procuraram justiça fora do país. O caso foi levado à Holanda em 2020 porque é de lá que a empresa administra suas subsidiárias europeias. No Brasil, as indenizações são calculadas em R$40 mil por família. A corte holandesa critica o acordo coletivo brasileiro pela falta de uma conclusão substantiva sobre a responsabilidade da empresa. Você acabou de ouvir Rádio Notícias. Você ligado aqui na Rádio Ubuntu. Todo sábado às 10 da manhã e domingo às 10 da noite, você confere os maiores clássicos do rock and roll de todos os tempos no Rock 10. Uma contagem regressiva com grandes artistas, histórias e muitas informações. Rock 10. Todo sábado às 10 da manhã e domingo às 10 da noite, aqui, Rádio Ubuntu. Hoje, 29 de julho de 2024, varejistas começam a cobrar imposto de 20% em compras de até $50. Brasil conquista as primeiras medalhas nas Olimpíadas de Paris 2024. Eu sou o Bruno Sena e o Rádio Notícias está no ar. Rádio Notícias, a informação na hora certa. Um panorama atualizado do que está acontecendo no Brasil e no mundo, você ouve aqui. Rádio Notícias. Rádio Notícias.
Informações com credibilidade e imparcialidade. Não importa onde você esteja, não importa o horário, nós estamos aqui para mantê-lo informado. Rádio Notícias. A informação na hora certa. A cobrança do imposto de importação de 20% sobre compras internacionais de até $50 começa oficialmente na próxima quinta-feira, 1º de agosto, seguindo as regras determinadas pelo governo federal. No entanto, algumas lojas online anteciparam a cobrança da taxa e começaram a mudar os preços dos produtos no último sábado, 27, como AliExpress e Shopee. Outros comércios eletrônicos farão as mudanças mais próximas ao prazo, como a Amazon, que inicia no dia 31, quarta-feira, e a Shein no dia 1º, quinta-feira. A Shein afirma que, abre aspas, para os usuários que comprarem dos mais de 3 milhões de vendedores brasileiros, não haverá mudanças, fecha aspas. E segundo a Shopee, 9 em cada 10 vendas realizadas na plataforma são de vendedores brasileiros, que não são afetadas pela nova taxa. O judoca William Lima foi o primeiro medalhista brasileiro nos Jogos de Paris. O estagiário da bola, Nado Silva, tem as informações das Olimpíadas 2024. E já começaram a sair as medalhas nesse final de semana de Jogos Olímpicos. E a primeira foi para a equipe da China, conquistada no sábado, na prova mista de carabina de 10 metros a ar do tiro esportivo. Já a primeira medalha do Brasil só saiu no domingo e William Lima, do judô, conquistou a medalha de prata no peso de até 66 quilos. Na sequência, foi a vez da paulista Larissa Pimenta conquistar o bronze, também no judô, na categoria até 52 quilos. Outra medalha de bronze que também pintou neste domingo foi da Raíssa Leal no skate street feminino. E além do mais, ela conseguiu bater o recorde olímpico em pontuação. Na sua segunda tentativa, ela fez 92,88. Porém, ela tinha errado o primeiro, o terceiro e o quarto tentativas. Na última tentativa, conquistou um 88,83, assim garantindo a medalha de bronze na competição. Vôlei de praia vence nos 4 jogos da estreia e segue favorito ao pódio. As duas duplas brasileiras masculina e as duas duplas femininas conquistaram vitórias nas suas estreias e seguem aí rumo à medalha olímpica. Na quadra já estreamos com derrota. O time masculino perdeu para a Itália por 3-1. E aí abriu uma sequência de derrotas do time Brasil e desanimou um pouco a nossa torcida. Perdemos no basquete masculino para a França, depois perdemos no handebol feminino para a Hungria e também no futebol feminino de virada perdemos para as japonesas pelo placar de 2-1. Para fechar o domingo, aí melhorou o astral, porque conquistamos a classificação para a final de equipes na ginástica artística feminina. Além disso, tivemos Rebeca Andrade garantindo vaga nas finais do individual geral, salto, trave e solo. A Flávia Saraiva fará também a final individual geral e a Júlia Soares, a caçula da seleção com apenas 18 anos, conseguiu a classificação para a final da trave. Com informações dos Jogos Olímpicos, aqui Nado Silva, o estagiário da bola, para o Rádio Notícias. Você acabou de ouvir Rádio Notícias.